Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Wilson Rodrigues, aqui do Jefa Sorocaba. Estamos aqui para mais um Evangelho no Jefa, nesta quarta-feira, dia 11 de junho, véspera do Dia dos Namorados. Então muito obrigado a vocês que estão nos acompanhando, onde quer que vocês estejam, nos seus lares, na casa de alguém, acompanhando em grupos, né? Já recebi informações de pessoas que assistem em grupo os nossos programas, né? O Evangelho no Jefa, e fazem junto conosco o Evangelho no Jefa. Então muito obrigado a vocês que nos acompanham, né? Vamos então fazer a nossa prece de abertura para harmonizar o nosso ambiente, agradecendo a Deus nosso Pai, a nosso Mestre Jesus, aos nossos amigos espirituais, para que estejam conosco em mais esta noite, nos envolvendo, nos abençoando com o seu amor, com o seu carinho, e que possamos compreender as lições da noite de hoje no nosso Evangelho. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Bom, nós estamos no capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os pobres de espírito. No programa anterior nós lemos um texto sobre orgulho e humildade. E hoje o texto tem o mesmo tema, né, só que é de um outro autor espiritual. Então, hoje nós vamos ler a mensagem de Adolfo, bispo de Alger, Marmande, 1862. Homens, por que lamentais as calamidades que vós mesmos acumulastes sobre vossas cabeças? Desprezastes a santa e divina moral do Cristo. Não fiqueis, pois, admirados de que a taça da iniquidade tenha transbordado por toda parte. O mal-estar se torna geral. A quem responsabilizar senão a vós mesmos, que procurais sem cessar destruir-vos uns aos outros? Não podeis ser felizes sem mútua benevolência. E como a benevolência pode coexistir com o orgulho? O orgulho está aí a fonte de todos os vossos males. Concentrai-vos, pois, à tarefa de destruí-lo, se não quiserdes perpetuar as suas funestas consequências. Um só meio se oferece a vós para isso, mas este meio é infalível, o de tomar, por regra invariável de vossa conduta, a lei do Cristo, lei que haveis repelido ou falseado em sua interpretação. Por que tendes em tão grande estima o que brilha e encanta os olhos em detrimento do que toca o coração? Porque o vício se desenvolve na opulência, é o objeto de vossa reverência, enquanto só tendes um olhar de desdém para o verdadeiro mérito que se oculta na obscuridade. Quando um rico libertino, perdido de corpo e alma, se apresenta em qualquer lugar, todas as portas lhe são abertas, todas as atenções são focadas nele, enquanto que com muita dificuldade se concede um gesto de proteção ao homem de bem que vive do seu trabalho. Quando a consideração se concede às pessoas, é medida pelo peso do ouro que elas possuem ou pelo nome que trazem. Que interesse podem ter essas pessoas em se corrigirem de seus defeitos? Seria totalmente diferente se o vício dourado fosse fustigado pela opinião pública, como é o vício andrajoso. Mas o orgulho é indulgente com tudo o que oferece. Século de cupidez e dinheiro, dizeis. Sem dúvida, mas por que deixastes as necessidades materiais sobrepujar o bom senso e a razão? Por que cada um quer elevar-se sobre o seu irmão? Hoje a sociedade sofre as consequências. Não esqueçais que um tal estado de coisas é sempre um sinal de decadência moral. Quando o orgulho chega aos últimos limites, é indício de queda próxima, pois Deus pune sempre os orgulhosos. Se os deixa subir algumas vezes, é para lhes dar tempo para refletir e de emendar-se, sob os golpes que de tempos em tempos desferem seu orgulho como advertência. Mas em vez de se curvarem, eles se revoltam. Então, quando a medida está cheia, ele a vira completamente e sua queda é mais terrível, quanto mais alto tenham se elevado. Pobre raça humana, cujo egoísmo corrompeu todos os caminhos, reanimai-vos, entretanto. Em sua misericórdia, Deus envia um poderoso remédio aos teus males, um socorro inesperado para a tua angústia. Abra os olhos à luz. Aqui estão as almas daqueles que vêm te lembrar os verdadeiros deveres. Elas te dirão com a autoridade da experiência, como a vaidade e as honrarias da tua passageira existência representam pouca coisa em relação à eternidade. Eles te dirão que nesta será maior o que foi o menor entre os pequenos da terra. Que aquele que mais amou os seus irmãos será o mais amado no céu, que os poderosos da terra se abusaram de sua autoridade, serão obrigados a obedecer aos seus empregados,
que a caridade e a humildade, enfim, essas duas irmãs, elas se dão as mãos, são os títulos mais eficazes para obter graça diante do Eterno. Bom, nós vivemos ainda um mundo extremamente materialista, um mundo em que as posses terrenas, né, os títulos terrenos, eles são mais importantes. Bom, nós vivemos ainda, né, um mundo extremamente materialista, um mundo onde as posses terrenas, os bens terrenos, eles ainda são mais importantes do que os valores da terra. Quando a gente encontra, né, uma pessoa rica, uma pessoa que tem posses, muitas vezes a sociedade, né, de uma forma geral, ela estende tapete vermelho para essas pessoas, satisfaz todas as necessidades, todos os seus caprichos. A gente vê muito isso, por exemplo, quando artistas famosos, cantores famosos, grupos, bandas famosas, elas vêm se apresentar, por exemplo, aqui no Brasil. O quanto a mídia, né, faz um papel, o papel da mídia, podemos dizer que sim, mas o quanto as pessoas ficam ali, né, hipnotizadas, né, porque querem, né, um abraço, um autógrafo, né, uma selfie hoje em dia, né, das pessoas, fazem de tudo, ficam horas e horas em filas para se comprar ingressos, para se entrar nos locais do show. Se é um local aberto, ficam ali, né, às vezes até mais de um dia, ali esperando, né, pelo seu artista famoso. Enfim, são situações que fazem parte aqui do nosso mundo material. Talvez esses artistas, até nem gostem tanto dessa bajulação, mas eles poderiam de alguma forma, né, desincentivar as pessoas a isso. Elas poderiam de alguma forma mostrar para as pessoas que não há necessidade de tudo isso. Você gostar de uma banda, de um cantor, de um famoso qualquer, isso tudo bem, faz parte. Agora, você se sujeitar você se humilhar, você se sujeitar a situações deprimentes só por conta dessa pessoa ou desse grupo de pessoas, será que isso vale a pena? Né? Se tem quem faça, é porque tem quem goste quem faça. Então por isso que eu disse, será que essas bandas, será que esses famosos, né, se realmente eles não se importam com isso, não poderiam desincentivar esse tipo de coisa? Vou dar um exemplo aqui bem oposto, né? O nosso querido companheiro Divaldo Franco, que nos deixou no mês de maio de 2025, ele fez um velório / enterro extremamente simples, pediu que fosse assim, porque a grandeza dele, né, estava acima de todas as honrarias que ele já tinha recebido. Claro, muitas pessoas foram até lá se despedir dele, fazer, né, as últimas homenagens. O próprio Papa Francisco, dadas as devidas proporções, né, que obviamente é muito mais conhecido, né, no mundo todo, mas também pediu dentro das possibilidades, né, dentro das características ali da igreja, pediu também algo muito mais simples do que já tinha sido feito anteriormente. Outro exemplo, o Silvio Santos, uma pessoa famosíssima aqui no Brasil, quando desencarnou, também pediu que fosse algo mais simples, algo mais reservado à família, né? Não queria que fosse, por exemplo, né, no seu velório, no cortejo até o cemitério, fosse em carro aberto, né, em carro de bombeiro, né, como a gente vê muitas vezes em algumas situações. Então, assim, são exemplos de pessoas, né, famosas, né, uns mais, outros menos, mas que exerceram até mesmo a humildade no momento do seu desencarne, no momento da sua passagem para o mundo espiritual. Porque eles queriam que se lembrassem deles por aquilo que eles já tinham feito aqui, enquanto estavam encarnados. Depois que morreu, lógico, a gente vai sentir a falta, né, a gente sente a falta, né, dessas pessoas, mas que fiquem as boas lembranças, que fiquem as obras, que fique o legado do que cada uma dessas pessoas fez. E é isso que realmente importa. É isso que nós precisamos parar e refletir sobre os nossos comportamentos no dia a dia. Hoje nós temos aí, né, os influencers digitais, que muitas vezes ganham dinheiro às custas das pessoas que os seguem e que muitas vezes se humilham diante de situações absurdas
que esses influencers, né, acabam não obrigando, mas incentivando as pessoas a fazerem. Então, nós precisamos parar e refletir sobre as nossas atitudes. O que realmente vale a pena? E para nós espíritas, para nós cristãos, acho que o nosso grande, o maior de todos os influencers é Jesus. Esse sim, nós precisamos nos espelhar, precisamos olhar os seus exemplos, praticar aquilo que for possível, aquilo que estiver dentro das nossas limitações evolutivas e procurar seguir. E mais do que seguir, dar o exemplo. Esse é o nosso grande exemplo. Esse é o nosso grande guia e modelo. E para nós espíritas, os ensinamentos deixados por Kardec, os exemplos e ensinamentos deixados por Chico Xavier, por Divaldo Pereira Franco, são os nossos grandes influencers. E pessoas humildes e pessoas que não deixaram que o orgulho e a vaidade estivessem acima dos seus propósitos, acima dos seus trabalhos. Então, vamos refletir a respeito desse texto que eu achei maravilhoso, tanto esse quanto o da semana passada também, os dois textos sobre o orgulho e a humildade. Dois textos muito bacanas para a gente pensar e refletir. Eu convido vocês agora para juntos fazermos as vibrações pelos nossos irmãos animais. Vibremos por todos os animais que vivem na terra, nos rios, nos mares e no ar. Pelos animais que estão em nossos lares. Pelos animais que, mesmo possuindo uma morada, sofrem por negligência e falta de cuidados, amor e respeito. Pelos animais que sofrem maus tratos, humanização excessiva e aqueles que sofreram abandono. Vibremos pelos animais que passam fome, frio, sede, cansaço e tristeza. Pelos animais adoecidos e aqueles que encontram-se internados em clínicas veterinárias. Vibremos pelos animais que são explorados nos zoológicos, nos experimentos laboratoriais, nos espetáculos de entretenimento humano e os que são obrigados ao trabalho incessante sem o respeito às regras de bem-estar animal. Vibremos pelos animais das fazendas pecuárias, granjas e demais locais cuja finalidade é a criação destinada ao abate ou produção de derivados e subprodutos. Vibremos pelos animais silvestres, que são levados pelo tráfico, e por aqueles que sofrem interferências negativas do homem em seu habitat natural, como os animais marinhos, afetados pela poluição, e aqueles que são vítimas de desmatamentos e queimadas. Vibremos por todos os animais que estão nascendo e por aqueles que estão retornando à pátria espiritual, idosos ou não, para que possam receber amor, carinho e proteção. Vibremos também pelas ONGs, protetores individuais e todos aqueles que procuram fazer o bem a nossos irmãos menores, enviando força e discernimento para continuarem o seu trabalho no bem. Por fim, pedimos licença para vibrar pelos animais que estão com os nomes no caderno de vibrações do Jefa, para que recebam a atenção especial das equipes espirituais, para que possam restabelecer a sua saúde através de águas que contenham os medicamentos necessários para o auxílio de seu tratamento veterinário. Que assim seja. Obrigado a todos que estiveram conosco e mais esta noite aqui no nosso Evangelho no Jefa e até a semana que vem, se Deus quiser. Tchau, pessoal.